Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz, um prazer estar aqui com todos vocês. Hoje então nós vamos falar sobre a vida após a morte e aqueles que vão para o umbral. Quem são os candidatos após a morte para ir para o umbral? Né, Baiano? Contrato assinado, torcida do Corinthians. Corintiano. Ateu, né? E vocês viram o decreto que a China baixou essa semana passada? Mandei para vocês, né? Não se pode, na internet, falar qualquer coisa sobre religião, qualquer coisa sobre espiritualidade, sujeito a penas gravíssimas e a prisão. Eu também sou embolido. Então veja bem, um país de mais de 1 bilhão de pessoas privado de um conhecimento espiritual, podendo consumir somente a cartilha marxista lá do Mao Tse-tung e dos outros lá. Então, é um controle do saber, é um controle do conhecimento. O que essas pessoas, né, após a morte, vão enfrentar? Então, vamos tentar entender primeiro o que é o umbral. Nós temos que fazer essa definição, né? Para nós entendermos isso. Então, umbral vem de umbra. Muita gente não conhece a palavra umbra, mas conhece muito bem penumbra. É interessante. Então as pessoas conhecem muito penumbra. Isso aqui tá penumbra não é nem escuro nem claro, é aquela entardecer, ficando lusco-fusco. Né? Então, é uma interface, né, entre luz e trevas, luz e escuridão. Então, bom, mas isso aqui é a definição física da palavra. Agora nós temos a definição, vamos assim dizer, simbólica da palavra. Então, a definição simbólica, né? Então, umbra, então, significa escuridão e significa trevas. Mas isso aqui, que trevas? Trevas do quê? Não é trevas desse tipo de luz aqui. Na verdade, ela quer dizer, né, na visão esotérica espiritualista, é trevas do conhecimento. Ok? Então, são aqueles que não possuem o conhecimento, se diz esotericamente que vivem nas trevas. Tá? Quem possui o conhecimento vive na luz. Então, uma luz simboliza o conhecimento. Por isso que na Índia existe a palavra os iluminados. Iluminados é aqueles que vivem na luz. São pessoas despertas, são pessoas que conhecem a natureza espiritual da qual eles próprios vivem, conhecem a natureza, conhecem a vida após a morte, se relaciona com o plano espiritual abertamente, sem nenhuma barreira. Tá? Então isso é luz. Então, Buda, o grande Siddhartha Gautama lá atrás, ele já nos dizia que o sofrimento no mundo existe.
sofrimento é inerente a quem encarna. E este sofrimento é causado, olha, pelo homem estar nas trevas. E trevas simbolizando ignorância, no sentido de não ter o conhecimento. Então, a partir do momento que ele não tem o conhecimento, ele pode ser escravizado, como os chineses lá, vão viver um modelo de vida, um modelo social, simplesmente baseado na vida de um androide, na vida de um robô. O indivíduo é um androide, né, onde a sociedade o programa, o conhecimento vem de cima, ele não pode explorar, ele não pode despertar, ele não pode fazer nada. Ele cumpre uma cartilha, ou seja, uma programação social. O cara que vai, trabalha, ganha dinheiro, mora, vai para casa, tal, trabalha, vive uma engrenagem mecânica de uma grande sociedade decadente. Então isso é umbra, isso é umbral, é viver nas trevas. Então, vocês estão percebendo que muito pouca, mas muito poucas são as pessoas desse planeta que têm conhecimento, que vivem na luz. Então, o nosso planeta, a superfície, é considerada o umbral. Tá? Devido a estar nessas trevas, esses seres nas trevas vão construir um modelo de organização social, modelo de poder, modelo de interação. E desde a primitividade do planeta, você vai ver que as pessoas estão em conflito constante. Guerras intermináveis, invasões, com armas cada vez mais sofisticadas, mais modernas, se escravizam outros povos. Guerras civis, guerras de poder, a Revolução Russa, o expansionismo soviético, depois o expansionismo capitalista, sabe? E o planeta continua nas trevas. Então, o fruto das trevas é o conflito humano em todos os níveis. A escravidão dos negros, africanos, foi fruto de uma ignorância total. Né? Então, tudo isso acontece quando o planeta está na ignorância. Uma guerra na Ucrânia, aquilo é umbral, cara. Chega lá, toda a cidade destruída, bombando, você está no umbral. Mais pesado. Você vê aquela cidade destruída, não tem mais nada, todo mundo lutando por, né? O que é aquilo? Umbral. Pesado. Não tem a mínima noção de espiritualidade. O russo também é assim. E com o fato de você não ser espiritualizado, o que é a guerra? A guerra, desde os tempos imemoriais, é a capacidade do ser humano roubar o outro institucionalmente. Você está entendendo? Por exemplo, um país começa a olhar a riqueza do outro, começa a... Vamos invadir aquele país, vamos tomar tudo. Vamos conquistar. Aí ele se torna um conquistador. Sabe o que é muito engraçado? Tem um mestre chinês, né, um filósofo chinês, que ele escreve assim: mate uma pessoa e você será chamado de assassino. Mate 100 pessoas num combate e você será chamado de um grande herói. Mate 1 milhão de pessoas e você será chamado do grande imperador e o grande conquistador. Agora, mate a humanidade inteira e você vai ser chamado de Deus. É que o meu Deus que fez o grande dilúvio, destruiu tudo, matou a humanidade inteira. Deus não vingou, né? E mandou o grande dilúvio para destruir tudo que existia. É muito engraçado, né? Então, o Buda sempre dizia isso aqui. Mas ele dizia que tudo isso pode acabar. Desde que você procure encontrar a luz. Se você encontrar a luz, o sofrimento acaba e você sai fora da Matrix.
Então, todo ser humano hoje, que não conhece nada de espiritualidade, é manipulado. Ou é manipulado por ideais políticos. O que é a política? A política é a forma mais primitiva de tentar mudar as coisas no mundo. Os ideais até são interessantes, mas você não muda um país por decreto, porque você não mudou as pessoas continuam as mesmas, você só fez uma lei, aí ninguém segue a lei, ninguém está nem aí. Né? Por quê? As pessoas não houve uma transformação real, elas continuam nas trevas, e elas vão agir pelos valores das trevas, pelo conhecimento das trevas. Vocês estão entendendo? Então, vamos tentar entender o seguinte. Uma pessoa comum, que está nas trevas, sofrendo por causa das trevas, funcionário de banco, trabalhando numa empresa, político, qualquer coisa, morre. Vai para o astral. Aonde você acha que ele vai estar sintonizado do outro lado? Com as mesmas coisas. Ele vai ter os mesmos ideais, ele vai ter o mesmo ódio, ele vai ficar correndo atrás das mulheres, atrás de riqueza, atrás de poder, através de sucesso, através de fama. Tá? E aí, esse indivíduo, só o fato dele morrer, ele não muda. Repentinamente, pega um marxista, um ateu, que nunca acreditou em vida após a morte, ele é forçado a acreditar. Lembra o filme Nosso Lar? Você assistiu o filme Nosso Lar? Você viu que o ateu, quando o ateu chegou lá, o cara fica dando aguinha para ele. Como é que vai responder pergunta para ele? Como é que vai, de uma hora, ele viveu a vida inteira em cima de uma doutrina. Como é que você muda a cabeça dele da noite para o dia?